Bom, continuando falando sobre as funções racionais, algébricas e polinomiais, vamos falar um pouco sobre o comportamento de funções. Bom, uma função. Primeiro, vamos ver quais tipos de comportamentos que a gente vai estudar. Bom, o primeiro deles é a simetria. Bom, se uma função f satisfaz f de menos x ser igual a f de x para todo x em seu domínio, então f é chamada função par. Né? Se satisfaz isso. Bom, e se f satisfaz f de menos x igual a menos f de x para cada x, né? Para todo x no seu domínio, então a função f é chamada função ímpar. E se uma função não satisfaz nenhuma coisa nem a outra, ela não é par nem ímpar. Isso não é uma regra, assim, não é obrigatório a função ser par ou ímpar. Só as que satisfazem essas condições são par ou ímpar. Vamos lá. Exemplo. Primeiro deles, vamos ver, né? Se f de x, quando f de x é igual a x ao quadrado, nós temos que f de menos x é igual a menos x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado, porque, né, esse menos ele some porque o expoente é par, e a gente tem que isso é igual a f de x. Isso para todo x no domínio dessa função. Então, nossa f é par. Bom, e essa f é a parábola que a gente viu anteriormente, né? Dada por este gráfico aqui. Bom, outra função. Se a nossa f de x, né, for igual a x ao cubo, nós temos que f de menos x é igual a menos x ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa que menos, o menos sai, porque basicamente, bom, uma nota bobinha é porque por que esse sinal sai e vira menos e esse aqui some, né? Porque menos x ao cubo é a mesma coisa que menos 1 vezes x ao cubo, e por propriedade de potência, isso é a mesma coisa que menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Bom, e menos 1 vezes menos 1 é mais 1 vezes menos 1, menos 1. Por isso que aqui fica negativo. E a mesma coisa lá com o x ao quadrado. É só uma nota para caso você não relembre, mas
básico, né? Isso é menos x ao cubo, que é igual a f, a menos f de x, né? Então, o que a gente viu é que a nossa f é ímpar. Bom, e um outro exemplo, vamos ver aqui, né? Um terceiro exemplo, é que se a gente considera f de x igual a 2x menos x ao quadrado, vamos ver, né? F de menos x é igual a menos 2x menos x ao quadrado. Isso é igual a menos 2x menos x ao quadrado. Então, isso aqui é diferente de f isso aqui é diferente de menos f de x, por quê, né? E também é diferente de f de x. Bom, com certeza, né? É diferente de f de x. E se a gente vê, né, que... e é diferente também de menos f de x. Então, ela não é nem par nem ímpar. Bom, qual a interpretação geométrica para simetria? O que a gente tem, né, aqui nesses dois casos? A gente tem que o gráfico de uma função par é simétrico com relação ao eixo y, enquanto o gráfico de uma função ímpar é simétrico com relação a reta, né, y igual a x, né? A essa reta que passa pela origem. Então, bom, vamos ver, né? A gente viu aqui que a nossa função f de x igual a x ao quadrado, ela é par, né? Vamos observar o comportamento dela. Aqui. Então, bom, se a gente girar 180... Bom, se a gente fizer uma reflexão aqui em torno do eixo y, a gente vai obter o gráfico não vai mudar em nada, porque ela é simétrico com relação ao eixo y. Agora vamos ver o gráfico da função ímpar, né? Aqui, quando y é igual a x ao cubo. Se a gente traça, nesse caso, uma reta aqui, em torno da origem, bom, a gente vê que desculpa, né? E a gente gira 180, a gente vai obter a gente tá vendo que ele é simétrico, né, com relação a essa reta que passa, né, pela origem. Porque, né, se a gente olha pra cá, né, daqui pra cá a gente vê o mesmo comportamento que se a gente olhar daqui pra cá.
desse lado aqui. Bom, quais mais aspectos a gente pode estudar sobre uma função, né? Vamos ver. Funções crescentes e decrescentes. Nesse caso, a gente vai ter que uma função, peraí, f é chamada crescente no intervalo e se a nossa f de x1 for menor que f de x2, quando x1 for menor do que x2 nesse intervalo, né? Intervalo dentro do domínio, não esquecer. E ela é crescente em I se f de x1 for maior que f de x2 quando x1 for menor do que x2 em I. Por exemplo, a nossa função y igual a x ao cubo, ela... Qual o comportamento dela, né? Para valores menores, quanto menor o x, né? Quanto mais o x vai para lá, né? Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais a gente tem, né? x1 menor do que x2, no caso, a gente está comparando pontos daqui com pontos daqui, né? Da nossa reta, a gente vê que a nossa f, ela cresce, né? Ela é sempre crescente. Para f de x1 vai ser sempre maior do que f de x2. No caso bom, para no caso aqui de alguns intervalos dessa função, porque em alguns momentos ela pode assumir valores, por exemplo, assim, que tem localmente não crescente. Enfim, a gente vai estudar melhor sobre isso depois. Mas, por exemplo, se a gente olha aqui para x ao quadrado, o que a gente tem é que para os x negativos, a nossa função é decrescente. E para os valores de x positivos, a nossa função é uma função crescente. Nesse intervalo, né, no intervalo dos x positivos, o que a gente tem é que a nossa função é crescente, e no intervalo do x negativo, a gente tem que a nossa função é decrescente. No caso aqui, bom, se a gente perceber, para esse intervalo aqui, né, aqui no x, a nossa função y igual a x ao cubo menos x mais 1, ela é crescente. Para esse intervalo aqui, ela é decrescente, intervalo em x, e aqui, né, ela é crescente.
Talvez esse gráfico não está 100% visualmente perfeito, e é bom olhar, para entender a ser crescente ou decrescente, é bom olhar o gráfico da função. Por exemplo, aqui já é bem mais claro, né, quando ela é crescente e decrescente. Para os valores de x negativos, a função é decrescente. Bom, ela é sempre decrescente, né? Nos pontos do domínio, ela tá vindo aqui e decresce, e aqui a mesma coisa, né? Ela tem um comportamento decrescente. Bom, vamos lá. Para finalizar essa aula, vamos falar sobre, relembrar um pouco as operações com funções. Bom, sejam, né, f e g funções tais que seus domínios tenham interseção vazia. Bom, tem interseção não vazia, quer dizer, eles compartem elementos no domínio. Então, definimos a soma de funções no ponto x está no domínio, como f de x mais g de y. E aqui, né, o domínio da soma é o domínio da f, interseção domínio da g, né, para a gente poder calcular f de x e g de x. Segunda operação, a multiplicação de funções. Então, isso aqui é f de x vezes g de x. O domínio é o mesmo, né, a interseção, elementos da interseção. 3, a gente tem f sobre g, né, o quociente. Quem é o quociente de f sobre g em x? É igual a f de x sobre g de x. E aqui o domínio, a gente tem que excluir, né, os zeros no denominador. Então, são os x que pertence à interseção, tal que g de x é diferente de zero. Então, né, outra propriedade elementar, né, que se k é constante, que a gente tem, né, kf em x é igual a k vezes f de x. E vamos falar da composta, né? Aqui, se a gente tem f e g tais que a imagem da f está contida no domínio do g, então g composta com f em x é igual a g de f de x para todo x que pertence ao domínio da f. Essa função é chamada de função composta. De função composta. E, né, a gente percebe que o domínio é igual ao domínio de df.
né, o domínio de df. Por exemplo, se a gente tem f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a raiz de x. Note que o domínio da f é igual a r. E imagem de f são números positivos, né? São os r positivos, porque a x ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado, vai dar um número positivo. Então, vou chamar de r aqui embaixo, um maisinho, para dizer que são os r positivos. Então, a gente vê que a imagem da f está contida aqui no domínio de G, porque G precisa, né? Precisa os elementos de G aqui, o domínio de G são os x positivos. Então, a composta dessa função é igual a G de f de x, que é igual a G de x ao quadrado, que é igual a raiz de x ao quadrado, que a gente viu ser o módulo. Então, é isso. Esse é um exemplo de uma composição de funções. E essas são as operações básicas com funções. Por hoje é só. Por essa aula é só. Até a próxima. A gente vai ver mais tipos de funções.